Bom dia, meu nome é Rafael. Hoje irei falar um pouco sobre a teoria segundo Lamarck. Então, Lamarck ele foi um naturalista francês e foi o primeiro a propor uma teoria sintética da evolução. Então, em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Então, se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. Então, vamos supor que o clima tá frio nisso, né? Então, alguns órgãos iriam se adaptar àquele frio. Não todos, obviamente, é o que nem está falando. Então, como ele fala nessa parte, em sua teoria, Lamarck sustenta que a progressão dos organismos era guiada pelo meio ambiente. Então, alguns órgãos seriam adaptados àquele meio ambiente. Então, se é frio, dois órgãos, assim mais ou menos, não tenho o número correto assim, pode ser todos os órgãos, mas alguns órgãos está falando aqui. Então, alguns órgãos poderiam ser adaptados àquele meio ambiente. Então, se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. Então, vamos supor que está frio. O rim irá tentar se adaptar àquele ambiente frio, naquela climasia. Então, o frio irá se adaptar. Enquanto o rim poderia sofrer algumas modificações, o fígado poderia ficar normal, assim. Daí, então, nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados do que outros. Então, como eu falei, então o rim pode ser mais usado para se adaptar do que o fígado. Então, e nisso ocorre o uso ou o desuso. E diferentes órgãos alterariam características do corpo. Então, conforme o corpo ia se adaptando ao frio, iriam sofrer umas pequenas características no corpo humano. E essas características seriam transmitidas para as próximas gerações. Então, essas modificações que aconteceriam no corpo iriam transpassar para as próximas gerações seguintes daquela pessoa que sofreu aquelas modificações para sobreviver àquele frio. Assim, ao longo do tempo, os organismos se modificariam, podendo dar origem às novas espécies. Então, o corpo humano, como eu já falei, iria se adaptar bastante ao frio. O corpo poderia dar a novas espécies de gerações assim e tal. Então, segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis. Então, aqui Lamarck ele botou duas leis para se basear profundamente assim. A primeira lei, que era a lei do uso e do desuso. Então, isso é, no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo, o organismo faz com que elas se desenvolvam ao desuso, com que se atrofiem. Então, um exemplo clássico da lei do uso e desuso é o crescimento do pescoço da girafa. Então, como as girafas antigamente eram menores, então as girafas, como elas sofriam muito para pegar as folhas das árvores mais altas, assim, para se alimentar, elas ficaram sofrendo e ao longo do tempo foram aumentando o pescoço das girafas, dando para elas, ficando mais fácil para elas poderem pegar as folhas das árvores mais altas. Então, a segunda lei de Lamarck, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Então, como eu citei mais anteriormente, assim, se o rim irá sofrer algumas modificações, então o mesmo rim que sofreu as modificações irá passar para as suas gerações seguintes, enquanto o fígado poderia ficar normal. Então, como eu falei, o rim poderia sofrer algumas modificações e irá passar para as próximas gerações seguintes. Então, foi isso que eu tinha para falar sobre a teoria segundo Lamarck. Tenha um bom dia.